Olá pessoal, me chamo Gabriel. Nosso trabalho ele tem como tema a família Asterácea, essa aqui, que é essa bela flor, e ela tem uma característica bem importante, que é essa inflorescência em formato de capítulo. E gostaria de destacar o resumo do nosso projeto de pesquisa voltado a essa família. Essa família ela apresenta uma grande importância econômica, uma vez que ela pode ser usada como produção de biodiesel a partir da extração do óleo de girassol, por exemplo, que é uma fonte renovável de combustível. E a comunidade científica hoje ela se preocupa em reduzir as emissões de gases de efeito estufa e o consumo de combustíveis fósseis. E pensando nisso, foi criado alguns biodiesels, principalmente através de oleaginosas. E uma delas é o girassol, que apresenta uma boa quantidade de óleo, é uma boa planta para a extração de óleo e serve muito bem para a produção de biodiesel. Dessa forma, esse trabalho ele visa observar qual foi o crescimento dentre as décadas, e a partir disso nós vamos analisar dados disponibilizados principalmente pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento, para que a gente tenha uma noção de como houve esse crescimento dessa produção. E buscamos, através desse projeto, buscar novos conhecimentos e ampliar o leque desse conhecimento para posteriores pesquisadores que trabalharão com essa mesma linha de pesquisa. E também objetivamos publicar um artigo com esse tema. Agora eu vou falar um pouco sobre a família Asteraceae. Bom, é uma das maiores famílias dentro das eudicotiledôneas, com aproximadamente 1.535 gêneros e 23 mil espécies, agrupadas em 3 subfamílias e 17 tribos. No Brasil, esse número é um pouco menor, com aproximadamente 180 gêneros e 1.900 espécies, que estão distribuídas em diversas formações vegetacionais. Considerada como a de maior importância entre os fanerógamas, essa família apresenta distribuição cosmopolita, encontrando-se em todos os continentes, exceto na Antártica, porém com representação mais ampla em regiões temperadas e semiáridas dos trópicos e subtrópicos. Elianthus annus é o nome científico do girassol, uma eudicotiledônea pertencente à família Asteraceae. Ela é originária do oeste da América do Norte e pode produzir flores o ano todo, e sua temperatura ideal é entre 18 e 30 graus. As suas sementes são utilizadas na alimentação e para fins medicinais, e o seu óleo também pode ser usado na alimentação, porém com bastante importância para a produção de biodiesel. Por possuir uma vasta variabilidade genética, notamos aspectos como a altura da planta, produção de óleo, diâmetro do capítulo, salinidade e matéria verde e seca. E isso possibilita a melhoria na obtenção de cultivares que atendam às exigências de mercado. Desde o século XVII, com os processos de revolução industrial, a principal fonte de energia utilizada no mundo são os combustíveis fósseis, os quais não são renováveis e prejudicam muito o meio ambiente. E aí o óleo de girassol ele surge como uma alternativa limpa e renovável, levando em consideração que a semente ela apresenta cerca de 52% de composição de óleo. E aí, em 2017, já houve um aumento na produção mundial de girassol, acho que foi cerca de 3%. No Brasil foram produzidas somente 78 toneladas. E
aí, aqui no Brasil, o diesel comum ele é utilizado para abastecer basicamente 3 setores. O setor agropecuário, o setor de transporte e a produção de energia elétrica. E aí o diesel ele pode ser tanto misturado com o biodiesel quanto totalmente substituído. E aí dessa forma vai diminuir a emissão de dióxido de carbono na atmosfera. O óleo de girassol surge como alternativa renovável de combustível, para competir ou até mesmo substituir o óleo diesel, utilizado em motores de ignição por compressão, diminuindo assim a emissão de dióxido de carbono na atmosfera. As vantagens do óleo vegetal como combustível em relação ao diesel são: ele é um líquido natural, é fonte renovável, alto valor energético, baixo conteúdo de enxofre, baixo conteúdo aromático e ele é biodegradável. E se produzido em larga escala e com uso de tecnologias, o custo de produção pode ser mais baixo do que os derivados do petróleo. A pesquisa de mercado mostrou que, com a substituição do óleo diesel, o mercado potencial para o biodiesel é determinado pelo mercado do derivado de petróleo. Optou-se por utilizar a cultura do girassol como matéria-prima, devido a esta adaptar-se perfeitamente ao clima de maioria das regiões brasileiras, por ser produzida na entre-safra e possuir cerca de 40% de óleo, por sua torta ser utilizada como ração animal, além do fato de diversos produtores locais já estarem se dedicando a essa cultura, atualmente. E apesar de ser sensíveis às características físicas do solo, como por exemplo compactação e acidez, a cultura do girassol tem capacidade de adaptação à rotação e sucessão de culturas, condições de latitude e longitude, menor incidência de pragas e doenças. Agora citando algumas vantagens, dentre elas está os baixos índices de poluição, colaborando com a sustentabilidade no país. Utilização de uma fonte de energia renovável, dependendo da plantação de grãos oleaginosos no campo. Substituição gradativa de uma fonte não renovável, no caso o petróleo. Produzida em larga escala e com uso de tecnologias, o custo de produção pode ser mais baixo do que os derivados do petróleo. E agora partindo para algumas desvantagens. Risco de diminuição das reservas florestais do nosso planeta devido ao alto grau de desmatamento de florestas para dar espaço para a plantação de grão. Porém, partindo desse pressuposto, o papel do engenheiro agrônomo seria avaliar e fazer por onde produzir mais em menos terras, para diminuir justamente a questão do desmatamento. E outra desvantagem é o aumento no preço dos produtos derivados da matéria-prima, como leite de soja, óleo, carne, rações para animais, ovos e etc., utilizados na fabricação desse combustível, tendo em vista a vasta utilização. E também ela faz parte do grupo das angiospermas, onde constitui folhas, flores e frutos, entendeu? O principal objetivo desse trabalho é analisar o crescimento do biodiesel com uma produção ligada com o girassol, entendeu? E o crescimento da produção de biodiesel, ela está ligada ao cenário que a gente vive hoje, né? Na necessidade de combustível, e com a crescente, né, da tecnologia, isso demanda atividades mais naturais, né, que não degradam o meio ambiente. Então, no ambiente atual, seria muito interessante a gente fazer a utilização de fontes renováveis, entendeu? O biodiesel ele utiliza, né, de matéria-prima hidrocarbonetos. Já o biodiesel, como é uma fonte renovável, ele já utiliza produtos naturais, pode ser retirado de forma animal ou vegetal. A parte vegetal é utilizada a partir de sementes, entendeu? O crescimento da utilização do girassol como biodiesel é algo muito viável, porque o girassol ele é ele tem uma semente com alta capacidade de óleo, entendeu? E além dessa alta capacidade de óleo que ela tem,
ela tem um bom proveito em várias regiões do Brasil, então seria algo muito viável a estar sendo utilizado. E o procedimento que a gente pode estar, né, no caso, verificando é as possibilidades que podem ser feitas com a utilização do girassol, e como ele é uma planta que é muito importante para estar sendo utilizado como um meio para estar sendo utilizado como biodiesel, entendeu? A metodologia visa basicamente ser uma pesquisa analítica com finalidade de mostrar características da família Asterácea, levantar dados sobre a produção de biodiesel feito através de óleo de girassol e formular alguns problemas, para que assim seja possível desenvolver, esclarecer e modificar alguns conceitos e ideias. Com isso, o primeiro passo que será utilizado é a coleta de alguns dados secundários de pesquisas bibliográficas, sendo eles livros, teses, dissertações, artigos e algumas pesquisas documentais. E por fim, será feito um relatório do projeto e uma breve apresentação para que seja possível mostrar o resultado das pesquisas feitas. Muito obrigado. Olá, meu nome é Clebson. Irei falar sobre o orçamento e sobre o cronograma. Como a pesquisa irá se basear em análise de dados secundárias, será feito um investimento de R$10.000, que corresponde à faixa B. O recurso financeiro irá cobrir o pagamento de até 2 bolsistas, estudantes das áreas agrárias e biológicas da Universidade Federal de Sergipe. Cada pesquisador irá receber o equivalente de 400 no período de 12 meses, mais os custos com o uso das plataformas de dados. Porém, não haverá custo na compra de novos equipamentos, visto que os aparelhos serão dos próprios bolsistas. Quanto ao cronograma, a pesquisa teve início em novembro de 2021, com a formação da equipe de investigadores, o encontro dos membros para trocas e orientações e também o início da revisão bibliográfica. E terá um prazo de 12 meses para que será terminada no mês de outubro de 2022, com a apresentação em um seminário final.